pessoal, eu sou a Mariana. Eu sou Cícero. E estamos aqui para contar o nosso testemunho, contar as maravilhas e os milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Esse Deus lindo, maravilhoso e poderoso. Tudo começou quando a gente se conheceu em 2007. Eu fui estagiária dele e a gente trabalhou junto. E nisso a gente acabou se apaixonando. Procurei saber como é que ele estava, se ele era livre, desimpedido, e eu também. E a gente começou a se conhecer até que a gente começou a namorar. E aí fomos, namoramos, aquele amor, aquela alegria. Quando foi em 2009, a gente noivou no altar de uma igreja, né? E eu estava feliz, radiante, meu sonho, maravilha, né? A família que eu pedi a Deus. A família dele cristã. E ele sempre vinha falar da palavra de Jesus. Ele sempre vinha pregar para mim. Só que eu não tinha entendimento. Eu não tinha visão espiritual. Para mim, Deus está lá no céu, está olhando por nós, a gente pode fazer tudo e está tudo certo, e Deus está realizando meu sonho. Mas eu não entendia. Para ela, a pessoa tinha que ser boa. A pessoa tinha que ser boa e fazer o bem. Fazer caridade era o suficiente para estar com Deus e alcançar a vida eterna, né? Era isso. Porque na minha família, como não tem nenhum cristão, cada um segue uma religião, então eu fiquei meio perdida, mas eu achava lindo os louvores, quando a gente se reunia, a época de Natal, pra gente louvar e ler a palavra de Deus. Eu achava aquilo tudo muito lindo, mas eu não tinha entendimento. E nisso a gente foi namorando, né, noivando, e a gente ficou junto por uns 5 anos mais ou menos, 5 anos e meio, não foi, amor? E nisso, a gente comprando a casa, comprando as coisinhas pra gente morar junto, quando de repente ele chega pra mim, terminando tudo. Imagine, gente, o meu mundo caiu. Porque como é que uma pessoa que está prestes a casar, um relacionamento de quase 6 anos, onde não tinha briga, discussão, claro, uns desentendimentos normais de casal, mas assim, não tinha nada, não tinha motivo. E eu fiquei assim, meu mundo caiu. Pra mim, eu queria explicação, eu queria resposta, e eu só fazia chorar, desesperada. Eu imaginei que fosse entrar em depressão, porque pra mim o mundo tinha acabado, eu queria morrer. E nisso, a mãe dele, evangélica, me levou pra onde? Pra igreja, né? Pra gente buscar a Jesus. E eu me lancei nos braços de Jesus, de corpo e alma. E quando eu cheguei na igreja, Deus usou um vaso pra mim e disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, Deus começou a trabalhar em minha vida, a abrir os meus olhos espirituais de forma muito rápida. Eu começava a ler a Bíblia, eu começava a entender, né, o que tinha na palavra. Só que assim, muito sofrida, muito dolorida, sem forças, eu não sabia orar, eu não sabia fazer nada. Mas Deus ali, me sustentando, Deus me fortalecendo, o Espírito Santo me ajudou, gente, a me formar, porque eu estava prestes a me formar. E é difícil, né? Você no meio de uma dor, de uma tempestade, de repente, você perder sua família, você ficar sem saber o que fazer de sua vida, e Deus com o cuidado dele comigo. Então, nessa minha caminhada, eu aprendi a orar, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a guerrear, e buscando a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A minha vida era isso. Eu só queria saber de ler a Bíblia, ouvir louvores. E nisso, Deus começou a usar várias pessoas para mim, dizendo que Ele estava no controle de tudo, que Ele permitiu isso porque eu sou a missionária, uma pessoa que Ele escolheu, né, uma serva do Senhor, que Ele escolheu, me escolheu desde o ventre da minha mãe, que Ele tinha um propósito e que Ele estava cuidando de tudo e que Ele ia restituir tudo que eu perdi, o que o diabo levou, mas que seria no tempo dele, que Ele queria a minha adoração,
que Ele queria que eu buscasse Ele. E eu comecei a entender os propósitos de Deus, o plano de Deus. Porque Deus estava usando o meu esposo na época, ele mesmo fraco espiritualmente na época, mas ele me ajudava, porque ele lia a Bíblia comigo, mas eu não entendia. Então foi necessário a gente se afastar. Foi necessário que uma mulher entrasse no meio do relacionamento da gente. Foi necessário eu sentir a dor da perda, a dor da rejeição, ou seja, tudo que Jesus viveu, né? Eu tive que sentir a dor da rejeição, eu tive que sentir uma dor na alma para poder entender que Deus estava no controle de tudo. Exatamente. Eu, na época do noivado ainda e do namoro, passava as partes bíblicas mais importantes para ela, pregava o evangelho para ela, porque, como ela disse, eu venho de família evangélica. Só que o entendimento dela não se abria de jeito nenhum. Eu orava para que o Senhor abrisse o entendimento dela, para que ela recebesse a palavra, mas ela não entendia, não compreendia, não havia jeito. E por eu também não estar firmado na palavra, não estar frequentando uma igreja, nem debaixo de uma autoridade espiritual naquele momento, eu sucumbi juntamente com ela. Eu deixei de ler a Bíblia, achei que era inócuo, sem efeito, e deixei de ler a Bíblia para ela, deixei de falar do amor de Deus, da palavra de Deus. E aí nós seguimos nesse mundo, indo para carnaval, sempre frequentando bares, bebendo bebidas alcoólicas, e acabamos nos infiltrando por esse mundo adentro de perdição e de dor. Até que, num determinado tempo, no meu trabalho chegou uma profissional, colega de trabalho, e começou a acontecer uns flertes. Eu entrei nesse jogo satânico de infidelidade, de traição, de mentira, e acabei perdendo a admiração, o respeito, a fidelidade, a honestidade por minha noiva naquela época, que era uma menina, um pouco que sem visão de mundo, bem jovem em relação a mim, e eu também sem visão espiritual, já cego, sem conseguir ver os planos de Deus em nossas vidas. Deixei ela de lado, abandonei sim, já em relação extra, noivado com a outra mulher, e terminei mesmo de uma hora para outra com ela. Como todo homem sem caráter, como todo homem sem personalidade, que é o homem longe da presença de Deus e longe dos princípios da família que Deus criou. Esse fui eu. Então você, minha amiga, ou meu amigo, que está passando por uma situação como essa, esse testemunho é para você. Porque assim que nós nos separamos lá e acabamos o noivado, eu fui logo morar com a outra mulher e achava que tinha encontrado a mulher perfeita, que já trabalhava, que já tinha o seu próprio imóvel, como eu tinha o meu próprio imóvel, que já tinha o seu próprio carro, como eu já tinha o meu próprio carro, que já tinha a sua independência financeira, como eu tinha a minha. Logo eu vi o abismo no qual eu tinha me enfiado. E como eu já tinha terminado o namoro, o noivado com ela, visto ter entrado em grande arrependimento, eu olhei para trás e disse, eu não posso mais voltar. Agora eu fiz minha escolha, eu tenho que seguir adiante. E eu vou seguir adiante com a escolha que eu fiz. E assim fui, noivei com essa mulher e casei com essa mulher dentro de uma igreja católica, com todos os documentos legais, com efeito civil e todos esses trâmites. Digo para vocês que a coisa, quando não é de Deus, ninguém é feliz. Com menos de 30 dias de casado, eu fui posto para fora de casa depois de uma briga
corriqueira, por um motivo importante, mas que não justificava uma expulsão do lar, do cabeça. Porque todo casal briga, todo casal tem desentendimentos. Mas por uma pequena mentira minha, eu fui convidado a sair de casa com tudo, inclusive com minha filha, que estava comigo na ocasião. Em 30 dias de casamento, a vergonha já se abatia sobre mim de uma forma avassaladora, mas eu não podia mais voltar atrás. Nesse momento já existia uma outra família envolvida, que era a família daquela mulher, com quem eu me dava muito bem, com o pai, com os irmãos e com a mãe. Então eu pus dentro de mim que eu teria que resistir a tudo que acontecesse. E em 7 meses desse casamento eu já tinha sido posto para fora de casa 3 vezes, debaixo de muitas brigas, debaixo de muito desentendimento. Mas eu, na minha resistência e no meu afinco, não, eu fiz minha escolha, eu vou contornar, eu vou me negar, vou me negando até isso passar, toda essa fase de brigas. Só que não passava. O que passava era o tempo de sofrimento. Passou-se 1 ano de casamento, 2, 4, 5 anos e meio de casamento se passaram. E eu cada vez mais me neutralizando para dar vez àquela mulher que eu tinha escolhido, mas que não queria saber de igreja, não aceitava meus convites para visitar a casa do Senhor, e extremamente arrogante, prepotente, como toda pessoa que não está na presença de Deus, que não tem os princípios do Senhor em sua vida. Ocorreu que mais uma dessas brigas, ela saiu de casa. E eu fiquei sem chão. Mas eu já tinha me negado tanto a mim mesmo, eu já tinha me anulado tanto, que ali eu havia chegado no fundo do poço, muito além do fundo do poço, porque eu costumo dizer que o poço é lama. Lama não é um terreno firme. Abaixo da lama do fundo do poço existem as rochas. Um pouquinho mais abaixo da lama. Eu digo que eu cheguei na rocha, porque eu perdi totalmente, além do caráter, da dignidade, eu perdi a vergonha, eu perdi o amor próprio, eu perdi minha própria identidade. Eu olhava para mim, aquele rapaz de 6, 8 anos passados, e não me identificava mais comigo mesmo. Então ali eu percebi que era realmente o ponto final de Deus para aquele relacionamento, para aquela etapa da minha vida, e comecei a buscar o Senhor também. Ao mesmo tempo em que Deus estava trabalhando na vida de Mariana, fazendo ela ir para a igreja, ir para o joelho, ir para as campanhas, guerrear com jejuns, orações, e tendo amor próprio, se cuidando, se preservando desse mundo que não tem nada para nos oferecer, eu também comecei a buscar o Senhor. Nessa época em que eu me divorciei, então, vários pratos chegavam até mim, mulheres jovens, bonitas, interessantes, chegavam, mas eu já estava na visão do Senhor, não era mais aquilo que eu queria. Todo o mundo para mim já havia perdido o sentido e nada fora do Senhor tinha mais nenhum significado. Eu já sabia muito bem o que eu queria da minha vida, que era uma mulher de Deus, e sem a qual eu não fecharia relacionamento com mulher nenhuma. Tinha que ser uma mulher de Deus. Mal sabia eu que essa mulher de Deus era a própria Mariana. Nesse meio tempo, em que eu vinha me brigando, separando e divorciando, ela ficava sabendo através das mídias sociais, através de minha mãe, através de minhas filhas. E Deus também revelava tudo que Deus estava revelava através dos seus vasos preciosos, em mistério, tudo o que queria a meu respeito. E assim ela ia se fortalecendo, ela ia ganhando mais firmeza nas decisões, a fé dela ia se edificando, porque Deus ia honrando aquela palavra que tinha sido liberada para ela há 6 anos, quando nos separamos, dizendo que tudo está no meu controle e basta apenas que você busque ao meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu
as acrescentarei a você. Ela creu naquela palavra e aquilo foi edificando a vida dela, edificando cada vez mais, de forma que nos encontramos, para resumir a história, e começamos a conversar, e eu fiquei impressionado com o entendimento acerca da palavra de Deus que ela me demonstrava. Com muita maestria, ela me falava do plano salvífico do Senhor na humanidade, e eu, como é isso? Meu Deus, você aprendeu? Então ali também se concretizou o plano de Deus na vida dela. Não adiantava eu, há 6 anos, pregar e pregar e pregar, porque não chegara o tempo dela então. Mas nesses 6 anos, enquanto Deus trabalhava na minha vida, tirando todo o meu orgulho, todo o meu desejo de infidelidade, toda a traição na qual eu me lancei, me trazia vergonha, me trazia arrependimento do mais profundo e genuíno. Ao mesmo tempo, do lado de lá, ele ia forjando uma serva, uma nova criatura, uma verdadeira filha de Deus, com seu caráter, com seus princípios, com seus valores, com o seu Espírito Santo. E isso veio acontecendo comigo também. Embora estivéssemos separados, Deus estava trabalhando em nós de forma separada. Ela no seu mundo e eu no meu. De forma que quando nos reencontramos, houve já um casamento no mundo espiritual, porque Restituição. Tudo foi restituído. E o que eu esperava de uma mulher, eu encontrei nela. Aquela menina imatura, verde, e sem o entendimento das coisas do Senhor, se apresentou como uma serva valorosa, entendida acerca da palavra de Deus. E para a glória do Senhor eu também, muito quebrantado, muito até humilhado, que Deus me fez descer ao pó, me apresentei a ela e pedi perdão a ela. E ela me perdoou. Eu entendi naquele momento que eu não tinha que perder, que eu não tinha que pedir perdão somente a ela, eu tinha que pedir perdão também a toda a família dela. O Espírito do Senhor me moveu a isso. E marcou-se um almoço num dia determinado na casa de uma tia muito importante da família dela, onde as pessoas mais importantes da família estavam ali, e havia um almoço. Eu não sabia que ia ter aquele almoço, um assado muito lindo na mesa, e chegou-se a hora do almoço, todos me cumprimentando, né? Oh, tudo bem, que bom que você voltou. Eu, obrigado. Assustado, achando que ia ser rejeitado, achando que ia receber olhares atravessados, mas não, todos me cumprimentavam, me recebiam até com bom humor, o que deixava a coisa muito legítima, vindo de Deus. Mas na hora do almoço, com a mesa posta, foi solicitado que todos sentassem, eu puxei uma cadeira logo ali no meio da mesa, e a tia lá de Mariana disse: ei, você senta ali. Ali era a cabeceira da mesa, o lugar de honra, o lugar mais importante da mesa. E todos se sentaram, começaram a servir, eu paralisado com a situação, só contemplando. O Espírito Santo já tinha me invadido completamente, já estava cheio ali, eu não podia fazer mais nada, senão tomar a palavra, pedir licença e dizer o seguinte: pessoal, nesse momento eu não posso fazer nada, não posso botar um garfo dessa ceia na boca, se antes de tudo eu não pedir desculpa a todos vocês, porque eu não ofendi somente a Mariana, eu não traí somente a ela, eu traí a todos vocês, tias, tios, primos, mãe, avós, e se possível, por favor, me perdoem. Então, naquele momento eu já não controlava as lágrimas, a voz já saía com dificuldade. Ainda hoje essa lembrança me emociona, acho muito bacana, porque houve edificação. Foi a volta do filho pródigo. Quando ele volta e o pai prepara um boi cevado, um grande festejo, né? Uma festa
para aquele filho que volta arrependido. Então eu glorifico ao nome do Senhor por isso. Deus está no controle. Deus está fazendo suas maravilhas. Deus está trazendo a restituição para você. Depois que eu voltei para Mariana, são incontáveis as bênçãos que caíram sobre nossas vidas. Incontáveis. Incontáveis. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais. E a própria confirmação através de missionários, de vasos usados pelo Espírito Santo de Deus, dizendo que Deus está muito feliz com o seu retorno, Deus está muito feliz com a união de vocês. Então eu acredito que espera um pouco mais. Valorize-se. Você é de Deus. O Senhor está contigo. Uma palavra que eu vi na igreja que eu frequentava, que eu frequento, nos tempos já de separação, de divórcio daquela mulher, uma palavra me ajudou muito. Eu acredito que vai ajudar você. Um grande pastor, que é bispo, até, ele relatou que uma mãe chegou na porta dele e bateu em prantos, dizendo que havia perdido o filho amado, filho único, através de uma doença, através de um mal súbito que deu nele. E ela, chorando muito, queria esbravejar contra o Senhor e pedir ajuda ao bispo através de uma palavra. E ele disse, com muita calma e paz de espírito, típico dos homens de Deus usados, ele disse, minha irmã, sabe por que Deus tirou o seu filho de sua vida? Porque seu filho era o seu Deus. Então talvez aquilo pelo que você esteja sofrendo hoje seja o seu Deus. Talvez isso, um relacionamento, um bem precioso que você perdeu, um noivo, uma noiva, um marido que está distanciado, uma esposa, talvez esteja ocupando o lugar que Deus precisa ocupar na sua vida. Então, nosso apelo aqui é para que você atente para essa mensagem que vem do coração de Deus, sim. E coloque o Senhor no seu devido lugar, que é o lugar principal, que é o primeiro lugar. E as demais coisas te serão acrescentadas. Não deixe nada ocupar o lugar de Deus, porque Ele é o primeiro e precisa ser honrado como o primeiro em nossas vidas. E eu te garanto que, como aconteceu comigo, como aconteceu com Mariana, todo o mais te será acrescentado em seguida. Quando você estiver na posição de pôr Deus em primeiro lugar, a primeira coisa que vai acontecer com você é uma paz invadindo seu interior, fazendo com que você pare de se preocupar, pare de se angustiar com todas as coisas que você tem se afligido. E a partir daí você vai ter a direção do Espírito de Deus para continuar se aprofundando em leituras bíblicas. Ele vai te direcionar a uma igreja séria para você receber de lá a autoridade do Senhor e o alimento para continuar a sua caminhada. E tudo vai acabar bem. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém. E assim, gente, nessa minha caminhada, ele vivendo isso, passando por todo esse processo, Deus, ele mostrava para mim que estava no controle de tudo. Deus, ele me dava sonhos reveladores, mostrando que ele estava sofrendo, que ele estava no fundo do poço. Os sonhos eram assim, eu estava caminhando com ele, daqui a pouco ele estava num buraco escuro, de lama, de fossa. E eu, naquele desespero, querendo ajudar, e eu colocava uma mão, estendia a mão para ele, e ali era a mão de Deus. Porque eu, com uma mão só, não ia conseguir tirar ele do fundo do poço, né? Então Deus me mostrando que eu estava na posição de oração, de busca, e Deus me revelava até as macumbas que eram feitas, todas as feitiçarias, toda a palavra de maldição, tudo que foi feito, né, através da criatura que ele estava,
né, para separar nós dois. E Deus, ele revelou tudo. E Deus desfez tudo. E tudo que Deus queria era que eu buscasse a Ele, totalmente. Porque Deus estava trabalhando em nossas vidas. Deus precisava me capacitar, me ensinar a aprender a palavra dEle. Então, assim, eu não foquei no problema. Eu não foquei nessa traição. Eu, a princípio, já perdoei o meu esposo na época. Eu já tinha perdoado, mesmo ele estando lá distante. E, além do perdão, eu continuava firme em oração, porque Deus me deu confiança. Deus me deu esperança. Deus disse, eu vou restituir no meu tempo. E era cada palavra linda que Deus falava assim comigo, que no lugar da vergonha eu teria dupla honra, que os humilhados seriam exaltados. E no ano de 2018, e nessa minha caminhada, gente, eu chorava muito, mas eu chorava nos pés do Senhor. O Senhor me fortalecia, o Senhor dizia, tem bom ânimo que eu estou contigo, a vitória é sua, a vitória é certa. Então, assim, por mais que eu soubesse as coisas, né, porque ia passando um ano e outro ano, e ele lá. E assim, aos olhos humanos, nada iria acontecer, né? Mas assim, o que é que para Deus? Nada é impossível para Deus. Tudo Deus pode. Deus faz milagre. E foi isso que Deus fez. Então, quando foi no ano de 2018, o Senhor falou para mim assim, usou um vaso assim, dizendo que via uma mulher assinando uns documentos e devolvendo para mim o que era meu. Olha que coisa linda, olha que coisa profunda. Deus usava pessoas em várias igrejas, pessoas que não sabiam de nada da minha vida, do que eu estava passando. E foi muito lindo. E Deus disse, só continue perseverando. Toda vez que eu estava fraca e chorava, Deus sempre me levantando, me animando. E assim, coisa linda de Deus, eu me alegrava mesmo, eu só fazia adorar e orar e buscar mesmo chorando. E o último sonho que eu tive com ele, nessa época eu estava morando com uma prima minha, e Deus me deu um sonho, coisa linda, gente. Na casa que eu morava, tinha a porta principal e a porta lateral, que a gente entra pela cozinha. E olhe, a porta lá de casa que a gente usava mais era a porta da cozinha, a porta principal, raramente. E Deus me dava um sonho, ele voltando com as malas lá para aquela casa que eu morava com minha prima, e ele entrava pela porta da frente. Olha só a posição de honra que Deus estava dando para ele. Coisa linda de Deus. E eu ficava assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. E assim, e como é lindo a gente estar na presença do Senhor, porque Deus, ele revela tudo que está em oculto. Ele te fortalece, ele te sustenta, ele mostra o tempo todo que está pertinho de você, que está tudo no controle, que é só para a gente confiar e adorar, porque ele fica com a gente no meio da tempestade também. E foi lindo, inclusive, até a ligação. Deus me revelou que ele ia ligar para mim, que ele ia me procurar. Deus disse que a minha vitória seria completa, ainda no ano de 2018. Gente, dia 31 de dezembro, imagine como é que a pessoa não fica, Senhor, meu Deus, eu estou em obediência, eu estou fazendo tudo para te agradar, meu Deus, porque eu creio no seu poder, na tua palavra, no teu milagre. E já tinha até, meu Deus, dia 31, não aconteceu nada, tá bom, tudo bem, glória a Deus e aleluia. E tudo que Deus falou comigo, Deus cumpriu. Ele me ligou. A gente não podia passar ainda o ano novo juntos na igreja, porque eu estava com a minha mãe, né? Então, assim, eu tive que esperar quase 6 anos para Deus me dar a vitória completa. E no dia 31 de dezembro de 2018, às 15 horas e 30 e poucos minutos, eu liguei para ela, para se cumprir aquilo que Deus havia dito através dos seus vasos, que eu haveria de ser restituído ainda naquele ano, não é? Sim. Isso é verdade. E aí quando foi no 1º de janeiro de 2019, nós reatamos tudo, namoro, noivado, e no dia 13 de março de 2019 nós casamos, para a glória de Deus, como até Deus falava tudo, usava os vasos.
você vai entrar com ele na igreja de mãos dadas, todo mundo vai ver a glória de Deus, porque todo mundo achava que eu estava louca, não me via com ninguém. Meu Deus, Mariana, quase 6 anos sem ninguém, tá esperando por ele, não é possível. Só que assim, eu confiei totalmente, porque nosso Deus é poderoso. Quando ele fala, a gente tem que confiar. Por mais que tudo pareça que está ao contrário, você tem que focar em Jesus, porque nosso alvo é Jesus. E quando ele fala, ele cumpre. E tudo aconteceu como Deus falou. E hoje estamos aqui, sim, juntos, alegres, felizes. Às vezes não resta alternativa nenhuma. Às vezes a gente não vê porta nenhuma, mas Deus abre. Quando eu estava em pleno nas vias de divórcio daquele casamento que não foi conforme a vontade de Deus, eu já havia esquecido Mariana e havia contraído aquele matrimônio, eu orava muito e entregava muito a Deus, eu jejuava e dizia, meu Deus, é casamento, o Senhor odeia o divórcio. Como é que eu vou me divorciar, meu Deus? Se o Senhor odeia o divórcio, eu estou casado, eu sou cristão, eu conheço a Tua palavra. Como é que eu vou entrar em vias de divórcio agora? Como é que então você vai saber se esse casamento é de Deus ou se não é de Deus? Talvez essa seja uma questão que muitos perguntem, não é? Agora, como é que eu vou saber se esse casamento é de Deus ou se não é de Deus? Ele vai responder. Através da palavra de Deus, ele vai responder. Na carta aos Coríntios, Paulo revela assim que o irmão crente que habita com a irmã descrente, se ela consenti-lo, está tudo feito. Mas se ela não consenti-lo e sair, deixa ela ir. Então a palavra de Deus tem a resposta para você. Naquele momento ela não professava a mesma fé que eu e saiu por esta porta aqui do meu apartamento, do nosso apartamento. A gente comprou junto na planta. E quando ela saiu por aquela porta, essa palavra veio à minha vida. Palavra de Paulo no livro de Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios, capítulo 7. Me perdoem se eu estiver enganado. Então, eu me vi desobrigado a buscá-la outra vez. Fora que na lei dos homens, a mulher que abandona o seu lar perde direitos. Me engane, também não sou advogado para estar certo desses artigos e desses termos, mas através da palavra de Deus você vai ter certeza se esse casamento é ou não do Senhor. Ele vai te responder. Talvez nesse momento você esteja com a mesma dúvida que eu estive. Esse casamento é de Deus, eu devo me divorciar, eu não devo me divorciar, houve adultério envolvido, não houve adultério, devo permanecer mais algum tempo ou não? Feche-se com Deus. Feche a porta do seu quarto, estabeleça uma nova aliança, um novo tempo com o Senhor a partir de agora. Ele vai te responder. Eu estou falando com certeza absoluta. Deus vai te responder. Senão ele não seria o Deus que me respondeu. Eu falo isso de experiência própria. Ela fala isso de experiência própria também. Estamos aqui para edificar a sua vida, para edificar a vida de muitos que o diabo tem tentado destruir. Edificar muitos casamentos legítimos de Deus, sim, que o diabo tem tentado desfazer através da separação, do adultério, da mentira, das brigas. Há uma solução, há um jeito. Se for de Deus, o Senhor vai trazer um caminho, mas se entrega a Ele, espera no Senhor e Ele vai fazer. No final, seja por um jeito ou seja por outro, seja por um caminho ou seja por outro caminho, você vai ver o tamanho do amor de Deus para com você. E mais uma vez, Paulo diz, em uma de suas cartas, que o amor de Deus nos constrange. Nós ficamos completamente constrangidos com o tamanho amor. Porque eu, depois de ter feito aquilo com Mariana e com a família dela, ter submetido ela à vergonha diante de sua família, à vergonha diante da sociedade da qual fazíamos parte, dos amigos todos, no final o Senhor ainda me pega e me põe numa posição de honra. Me colocou um anel no dedo, como diz a
parábola do filho pródigo e me colocou no lugar de honra que eu nunca tive antes e que hoje eu seguro com unhas e dentes. Hoje eu luto pelo meu casamento. Hoje eu faço questão de defender a bandeira do casamento, da verdade, da fidelidade, da sinceridade. Nós não temos senha em celular. Ela pode entrar no meu quando quiser. Eu posso entrar no dela quando quiser. Porque no casamento não existe privacidade. Se você quer privacidade, você precisa ser solteiro. Se você não é solteiro, desculpe. Você não pode ter privacidade em lugar nenhum. O que precisa é ter confiança. E o amor traz isso. O amor verdadeiro traz confiança, traz respeito e traz edificação para as suas vidas, assim como trouxe edificação para as nossas vidas. Então, é isso, gente. E hoje a gente cuida um do outro, né? Olha a experiência que a gente passou. A gente precisou viver tudo isso para a gente se converter totalmente e fazer a vontade de Deus. Aqui está a promessa do Senhor, né? Se cumprindo. E hoje a gente fortalece as pessoas que estão passando por isso. E tenha certeza que Deus, o que Ele uniu, homem nenhum separa. A palavra de Deus diz isso. E Deus jamais vai destruir uma família para construir outra, né? Então, assim, o que Deus uniu, homem nenhum separa. Então, fica firme com Jesus, nos propósitos, em oração, em jejum, em adoração. E é isso. Só para finalizar, nesses 5 anos, quase 6 que eu passei longe dela e casado com aquela mulher, eu quase construí um patrimônio, eu quase prosperei. Só que não foi possível. Sabe por quê? Porque nenhum império é construído em cima da opressão, em cima do desprezo, em cima da humilhação, em cima da dor, nem em cima da vergonha de outra pessoa. Deus é o Deus dos injustiçados, é o Deus dos oprimidos, é o Deus dos desprezados. Então eu nunca poderia dar um passo de prosperidade em qualquer área da minha vida por cima da dor que eu havia causado em Mariana. Isso vai para além de você, marido, que traiu, vai para além de você, esposa. Isso vai para você, pai, que esqueceu o seu filho, para você, mãe, que desprezou seu filho, sua filha. Ninguém vai adiante, ninguém prospera no mundo, porque existe um impedimento espiritual sobre sua vida. A mensagem é essa, estamos muito felizes em fazer esse vídeo pela primeira vez, em primeira mão. Acredito que seja o primeiro de muitos. E compartilhe. Passe para quem você quiser. Passe para quem você acha que precisa de uma palavra de edificação, de um testemunho forte, verdadeiro. Aqui estamos nós. Meu nome é Cícero Magalhães. O nome de Mariana Magalhães. Mariana Magalhães. Estamos aqui para aceitar o seu convite, para um testemunho na sua igreja, em qualquer lugar. Porque o Senhor nos ajudou até aqui e vai continuar. Do mesmo jeito que pode fazer também com sua vida. Muito obrigado. Jesus. Fique na Amém. paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau.